Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal. Hoje eu vim falar sobre uma doença não muito comum, doença de Wilson. É uma doença que nós fazemos o diagnóstico na infância, mas também pode ser feito seu diagnóstico na vida adulta. Não é tão comum na neuropediatria. Não vou dizer que a gente tem o diagnóstico de doença de Wilson de uma forma frequente. Porém, existem alguns pacientes que necessitam dessa investigação. A doença de Wilson é uma doença de origem genética. Então, esse paciente com doença de Wilson, ele tem uma deficiência no metabolismo do cobre. Então, a doença de Wilson está relacionada ao cobre, um metal, que nós ingerimos na dieta. A nossa ingestão, na nossa comida, nós ingerimos mais cobre do que o nosso corpo necessita. Então, excede a necessidade do nosso organismo. E esse excesso precisa ser eliminado. Normalmente, o fígado elimina na bile. Mas nos pacientes com doença de Wilson, essa liberação, essa eliminação do cobre não é realizada de forma apropriada, por um defeito genético. Então, como não é eliminado, o cobre começa a se acumular, inicialmente no próprio fígado. Então, inicialmente começa o acúmulo no fígado, que não está conseguindo eliminar o cobre. Passando da capacidade de armazenamento do fígado, esse excesso de cobre passa para a corrente sanguínea. E aí ele começa e pode se depositar em outros órgãos. E, preferencialmente, ele se deposita no cérebro. Então, por isso que nós temos queixas neurológicas. O quadro clínico é muito variável, porém, você pode ter o quadro clínico relacionado ao acúmulo do fígado, como uma hepatite, a função hepática começa a se alterar, o fígado começa a se alterar, a mudar a sua formato por causa do acúmulo de cobre. E pode também haver, na parte da neurologia, você pode ter um quadro variável de movimentos involuntários, movimentos esses que podem ser bizarros, podem iniciar de uma forma leve e que não respondem e não se encontra a origem, até ser investigado, porque para fazer diagnóstico de Wilson, você precisa pensar no Wilson, porque você precisa de exames específicos para a doença. E existe na fase adulta também, muito comum, um quadro de distúrbios psiquiátricos e que precisam também da investigação para a doença de Wilson, porque são sintomas comuns. Então, na verdade, o excesso do cobre, ocorre o acúmulo do cobre, pelo excesso do cobre, que não consegue ser eliminado normalmente, no fígado e no cérebro. Existe tratamento? Não existe cura, existe tratamento, onde você vai tentar, com medicamentos, tentar estabilizar e tentar reduzir este acúmulo de cobre, mas não existe cura, porque é uma doença genética onde o paciente nasce com algumas deficiências, onde ele não consegue realizar a eliminação, o metabolismo do cobre para que ele seja eliminado. Então, na neuropediatria, muito comumente a gente tem investigação quando o paciente na pediatria tem problemas hepáticos, precisam ser investigados para a doença de Wilson, e na neuropediatria, quando nós temos a maioria das vezes por movimentos involuntários, nós também temos que investigar para a doença de Wilson. Espero que tenha servido para esclarecimento da população geral, porque essa é uma doença que a gente precisa pensar nela para pedir os exames específicos dela para se realizar o diagnóstico, tá certo? Gostou? Dá um like, compartilha aí, se inscreva no canal.